Olá, muito prazer. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou bacharel em teologia, formação em ensino religioso, professor de ensino religioso. Gostaria de gravar uma série de vídeos e estudos falando sobre ensino religioso e teologia e filosofia. Gostaria de falar um pouco sobre o significado da Páscoa. O texto que se encontra lá, a Páscoa judaica, a origem da Páscoa, entre outros, se encontra lá em Êxodo, capítulo 12. Quando Deus instituiu a Páscoa, Páscoa quer dizer Pesha, ou Pesha, e quer dizer passagem. Disse Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Êxodo capítulo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se uma família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou ázimos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta forma o comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então a Páscoa, Deus determinou no hebraico antigo, Itché levou Lebeid Labaid. Itché levou Lebeid Labaid. Um macho, um cabrito de 1 ano, um cordeiro para holocausto, e o sangue daquele cordeiro seria aspergido
passado na verga das portas, nos umbrais, na soleira da porta, para que o anjo do Senhor, ao vendo o sangue do cordeiro, não iria ferir o primogênito, o primeiro filho do casal hebreu, somente os egípcios. E comerão pães ázimos ou asmos, isto é, pão sem fermento e ervas amargas, e a carne do cordeiro ou do cabrito, macho, sem defeito, de 1 ano. Esta é de fato a Páscoa dos judeus. Páscoa significa passagem. Embora o hemisfério ocidental, os europeus, os cristãos comemorem a Páscoa, mas eles, todavia, comemoram de maneira diferente. Coelho, ovo de Páscoa, chocolate. Apesar de que o ovo significa nascimento ou renascimento. Páscoa também é paixão. Paixão de Jesus. Morte, sofrimento, crucifixão ou crucifixação na cruz do Calvário. É uma das maiores celebrações do cristianismo, da religião cristã, onde se comemora a ressurreição de Jesus. A Páscoa está intrinsecamente ligada na chamada Semana Santa, onde na sexta-feira chamada Santa é celebrada a crucifixação ou crucificação de Jesus. No domingo de Páscoa se celebra a ressurreição e a sua primeira aparição entre os discípulos. O domingo de Páscoa acontece após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera, no hemisfério norte. Então, no solstício da primavera, lá no hemisfério norte, lá em Israel, é celebrada na primeira lua cheia, visto que o calendário judaico, entre outros, o oriental, é celebrado a lua, enquanto que o nosso, no hemisfério ocidental, sul, é celebrado o calendário correspondente ao sol, ou calendário juliano. A Páscoa é uma festa móvel, varia o dia a cada ano. A data é sempre comemorada entre os 22 de março e 25 de abril. Páscoa é comemorada em vários países. Os espanhóis chamam a data de Pascua, os italianos de Pasqua e os franceses chamam de Pasques. O símbolo da Páscoa é claro que é o coelho e o ovo. O coelho, animal, tornou-se símbolo porque em tempos antigos, no hemisfério norte oriental, a celebração era exatamente no fim do inverno e início da primavera, quando os animais apareciam nos campos com os seus filhotes. Era a época de fertilidade. Então a Páscoa também remonta, era simbolismo pagão. O ovo, né? O ovo simbolizando nascimento
morte, ressurreição e renascimento. Ou seja, era o fim de um ano e o começo de outro. O velho ano que está se despedindo do novo e esperando o novo ano, a nova vida. Isso também tem a ver com conversão, com paligenesia, como os gregos falavam, e como novo nascimento ou renascimento. Mas também simboliza vida, fertilidade. Isto em teologia, filosofia e antropologia se chama de geotropismo, que era a cosmovisão religiosa e teológica dos xamãs, dos animistas e outras religiões pagãs da terra, que simbolizava o término do inverno, recolhimento, reflexão, clausura e o começo da primavera, que é florescência, flores, frutos, vida desabrochando para uma nova realidade. Isto tudo tem conotação espiritual ou espiritualista. O ovo também figura na Páscoa, que simboliza a Páscoa, representa o começo da vida. A vida que está em clausura, está contida, eclode ou explode ou desabrocha ou se abre para uma nova vida ou novas perspectivas ou novas cosmovisões da realidade espiritual e material. Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhe boa passagem para uma vida feliz. Os povos escandinavos, belgas, noruegueses, os povos lá da região nórdica, eles pintam os ovos, escondem nos arbustos, nos jardins, nas florestas, para que as crianças, pessoas encontrem os ovos e presenteiem uns aos outros. Os ovos pintados era para dar de presente. O ovo ali, nesta cultura, que é dado na Páscoa, significa nova vida, renascimento ou nascimento. Mas a Bíblia diz que a Páscoa seria a passagem do Egito para Canaã, que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que é a terra que mana leite e mel, terra da promissão, terra da promessa dada por Jeová, Yahvé, Deus, para o povo judeu, o povo hebreu. E Deus determinou a Moisés para o povo de Israel que celebrasse a Páscoa, que seria o primeiro ano do ano religioso do calendário judaico. Abib Nissan, ou Nissan, mais ou menos dia 14 de maio ou 14 de abril, celebrando a Páscoa do Senhor, que é a passagem, inicialmente lá no cativeiro, em que o anjo do Senhor, o anjo da morte, Deus enviou e passou no arraial do Egito, matando o primogênito, simbolizando
aí Jesus, que Jesus é o primogênito dentre os mortos, é o primogênito da criação, é o primogênito unigênito do Pai, Filho de Deus, que simbolizaria ali a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus lá no Gólgota, ou Monte da Caveira, Monte Calvário, lá em Israel, quando Jesus morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, vertendo como um sacrifício, foi um cordeiro pascal. Aliás, o apóstolo Paulo fala que Jesus é a nossa Páscoa. Já não ervas amargas, já não um cordeiro, mas Jesus, segundo as palavras de João Batista, a voz que clama no deserto, primo de Jesus, ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é, caríssimos amigos e irmãos, diletos ouvintes, o real significado da Páscoa do Senhor. Jesus como um cordeiro imolado, como um cordeiro sem defeito. O cordeiro lá de Israel simboliza Jesus. É chamado de tipologia ou figura do Velho Testamento, que apontaria o sacrifício que Jesus iria fazer na cruz do Calvário, oferecendo-se como um sacrifício, como uma hóstia viva. Hóstia do latim quer dizer vítima. Como um cordeiro incontaminado, incólume, perfeito, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ofereceu-se a si mesmo, deu a sua vida, morreu em nosso lugar. Este é o significado real da Páscoa cristã. É o dia em que, na morte de Jesus, fomos vitoriosos com Ele, porque através da sua morte, Ele deu-nos vida plena, vida com abundância, vida eterna. Amém.